Vamos lá, olá meus amigos, estamos começando mais um vídeo com Edson Rufo, terapeuta. Ontem nós tivemos um probleminha, vou repetir isso depois, porque vai chegar algumas pessoas e eu ainda vou ter que falar, né? Mas o mais importante é que nós estamos aqui, na verdade, para fazer uma live agradável. Oi Adriana, tá aí a Adriana, mais alguém que eu não sei quem é, tem mais algumas pessoas. Se vocês puderem ir dando um oizinho aí embaixo, legal, porque aí a gente consegue ir falando. Aí, Adriana, entrei. Ah, cheio de coração, né, Adriana? Cheio dos corações, né? Tá começando aqui a nossa live. Mais uma vez, é que eu fui encostar um negócio ali. Quero saber as pessoas que estão aí. Eu sempre dou um minuto e meio, 2, né? Pra gente começar. Vamos afiar a garganta. Cadê a minha técnica do som que já entrou e não falou se a imagem tá boa? Olá, boa noite, som e imagem perfeita. Aí, Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria. Ana Maria hoje estava no sol. Vi um vídeo da Ana Maria tomando um sol. Ana Maria toda contente lá, tomando um sol, o cachorrinho só brincando. Vamos esperar mais um pouquinho, as pessoas estão entrando, falando um oi pra gente saber quem é que tá, quem é que não tá, quem que vai ficar, quem vai embora. Então você que tá entrando aí, fala um oizinho, manda um oizinho aqui embaixo, só pra eu saber que você chegou. Ana Maria tava com o Scooby hoje, tomando um banho de sol. Quer dizer, diz ela que tomou um banho de sol, né? Porque eu só vi a Ana Maria sentada, né? Caminhando que é bom, não vi nada, não. Bom, gente, alguém mandou um coraçãozinho aqui, entrou, mas como todo mundo tem um coração no perfil, fique em casa, e aí tá me mandando um monte de coraçãozinho, eu não sei quem é, né? Porque a maioria das pessoas colocaram o coraçãozinho no WhatsApp aí, no perfil, né? No próprio Facebook. Então tem um coraçãozinho assim, fica em casa. Então você que está entrando, vai falando um oi. Só manda um oi que eu já sei que você entrou. Tá bom? Esperando algumas pessoas entrar aí. Já deu 2 minutos para entrar. Você está mandando um monte de coração. Fanny Fim. Oi, Fanny. É isso? Olá, Fanny. Era de você mesmo que eu estava falando. Nossa, quanto coração. Obrigado, Fanny. Fanny. Obrigado pela presença. Espero que você goste da live. Parece-me que é a primeira vez que você está aqui, né? Olha a Flávia Dionísio chegando. Oi, Flávia. Tudo bem? Dona Anitta está no ar também. Amanhã eu te mando outro vídeo caminhando. Quero ver. Oi, Paulinha Moreira. Tudo bem, Paulinha? Hoje não tem coisa para fazer, Paulinha? Aí dá para assistir, ver e ouvir, né? Ontem eu estava fazendo uma live e por algum momento o nosso sistema caiu, depois ele voltou novamente, tá? Só que não foi problema da minha conexão, não foi problema do meu celular, nem do meu 4G, nada. Liguei para algumas pessoas, beijo, Dona Anitta. Liguei para algumas pessoas, pedi para que elas tentassem entrar no ar. Oi, Paulinha. Pedi para que elas tentassem fazer uma transmissão. Então o Facebook ontem para transmissão estava realmente fora do ar. Então como eu não consegui concluir e ficou caindo o sistema todo, nós vamos refazer a nossa live de ontem com o mesmo assunto, que é a caridade e a fraternidade. E lembrando vocês que eu tenho a participação da Adriana hoje, como eu iria ter ontem, tá? Então eu vou falar algumas coisas, a Adriana vai até estar escrevendo algumas coisas aí, e a gente vai estar interagindo os dois, porque nós discutimos sobre esse assunto, né? E aí a gente resolveu falar exatamente isso hoje para vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre o que é a fraternidade e o que é a caridade, né? Mas antes eu fiquei em dúvida, eu não sei se amanhã eu vou trabalhar
ou se eu fico em casa. Mas esse assunto nós não vamos trazer para a live, fechou? Foi só uma brincadeirinha. Não vamos entrar em assunto político, que não é o nosso objetivo nenhum, tá bom? Mônica Gimenez, espere. Olá, Mônica, que legal que você tá aí. Muito bem, gostei. Tudo bem com você? Fico feliz de novo te ver aí, viu, Mônica? Seja bem-vinda, tá bom? Eu queria dizer que tudo isso que está acontecendo na vida da gente hoje, todo esse momento que nós estamos passando agora, ele é aquilo que nos dá uma chance, uma única e exclusiva chance na vida da gente, que é a chance de nos corrigir. É a chance que nós ganhamos de mudar algumas coisas na nossa vida. Essa chance de corrigir é corrigir os nossos erros, aquilo que sem querer ou por querer, né, intencional ou sem a intenção, a gente acaba cometendo e se escondendo de tudo, né? Obrigado, Mônica. Muito bem, graças a Deus. Então eu queria dizer assim, vamos aproveitar esse momento para pensar o que é que tudo isso nos trouxe para a vida. Exatamente o momento de olhar aquilo, tudo que nós devemos fazer no nosso caminho, né? O que é que nós deixamos para trás? O que é que nós acabamos esquecendo realmente de fazer na nossa vida? Primeiro, a falta de tempo. O tempo, que é o nosso grande amigo, inimigo, parceiro, traidor, né? O tempo corre muito rápido, o tempo voa, e o tempo perdido é o tempo que não se resgata mais. Esse tempo que a gente está aqui em quarentena, hoje, se não me engano, o segundo dia, né? É um momento para a gente poder refletir, é um momento para a gente poder reavaliar, né, o que acontece dentro do nosso tempo. É corrigir esses erros. A Adriana colocou aqui, o reconhecimento do nosso erro é um grande passo para a nossa evolução. Por isso que esse é o exato momento que nós precisamos estar parando para poder conversar, né? Então, hoje, essa live aqui, ela está sendo em conjunto com a Adriana, tá? O nosso assunto hoje é sobre fraternidade e caridade. A chance de nos corrigir do erro é a mesma coisa que a chance de nos corrigir em família. O tempo que nós perdemos, o assunto que nós não falamos, a maneira a qual nós nos comportamos. Então, nós precisamos buscar esses valores que estão desperdiçados na nossa vida, esses valores que nós acabamos esquecendo, né, no nosso dia a dia e que nós precisamos trazer de volta para que nós possamos resgatar. Esse é o momento de se corrigir o erro. Esse é o momento do nosso resgate. Esse é o momento do nosso valor. Ao mesmo tempo, é o tempo da família, é o tempo do tempo e é o tempo do diálogo, né? Então, essa questão de nos corrigir nos faz a falta de tempo do diálogo e da própria família. Então, o que nós fizemos? Como disse, né? Aí, como eu falei ontem, vou repetir de novo aqui, como falaram os mentores da Adriana, né? Nós trocamos tudo isso, o nosso melhor da nossa vida, do nosso tempo, da nossa família e do nosso diálogo, nós trocamos por uma coisa chamada caixa preta. Quando ele disse isso, ele quis dizer exatamente isso aqui. Nós trocamos a nossa vida por um celular. Nós trocamos a nossa vida por um computador. Eu vi a foto da Misley. Aí, Mi, hoje eu estou te vendo. Obrigado, viu? A Misley sempre ainda manda oi, eu não consigo ver ela, porque sobe rápido os negócios aqui. Mas hoje eu estou vendo a Misley aí. Obrigado, viu, Mi? Obrigado de coração. Então, o que nós fizemos com o nosso tempo, o que nós fizemos com a nossa família e o que nós fizemos com o nosso diálogo? Nós trocamos ele por uma caixa preta, ou seria, por um celular. Diante de tudo isso, a Adriana traz a informação assim, que está sendo o momento, né, está sendo nos dado a chance de reaprendermos a olhar um para o outro, já que a tecnologia veio para nos distanciar ao invés de nos aproximar. Olá, Maria Arnaldi, seja bem-vinda. Orando para você, ore por nós, obrigado. O que nós precisamos fazer com isso? Se ele veio
para mostrar que nós estamos nos distanciando, essa é a grande chance que nós temos de corrigir este erro, né? Como disse a Adriana aqui, foi nos dado essa chance, tá? Então, o que nós precisamos fazer nesse momento da vida é aproveitar o tempo, a família e o diálogo. E essa quarentena é um momento maior de reflexo para a nossa vida também. Então, nós precisamos trazer e resgatar isso, né? É reaprendermos. Como a Adriana está colocando aí, é a chance de reaprendermos. Para vocês que estão chegando agora, eu estou fazendo uma live hoje em conjunto com a Adriana, e eu falo aqui e ela vai escrevendo algumas coisas pela quais a gente já discutiu o assunto de ontem, que não deu para fazer a live, e a gente está colocando aqui novamente, tá bom? Eu queria falar um pouquinho que nós precisamos ser e propagar o fraterno, ok? O que é o fraterno? O que é a fraternidade? Né? Como é a maneira como nós enxergamos isso? E o que é a caridade? Né? A caridade, na verdade, a diferença de tudo isso é que a caridade é a ação social de ajuda. É isso. É o momento. Né? E hoje, muitas vezes, quando você faz uma caridade, as pessoas usam isso para, às vezes, se aparecer, ou você leva o título de tá querendo se aparecer. Então, a caridade, ela é muito diferente, tá, do que a fraternidade. E a fraternidade, a gente consegue entender realmente aquela pessoa que precisa da nossa ajuda nesse momento. Aí sim, a fraternidade funciona. O fraterno é assim, você não espera, você se aproxima, né? Você está buscando, você está perto, você está correndo, e não é aquele momento, né? Porque hoje você precisa de 1 quilo de arroz, você precisa de 1 quilo de feijão, então, aí, pronto, acabou. Não, o que nós precisamos é buscar nesse momento o resgate de tudo aquilo, né? Tudo aquilo que nos falta, na verdade, tá? Essa é a chance que a gente tem de reaprender a caridade, tá? E a fraternidade. A Adriana está escrevendo aqui para mim que a caridade está mais ligada ao social, né? É isso que eu estou falando, é a ação do momento. Eu preciso fazer isso aqui. É o social. E nós não precisamos só do social. Nós estamos precisando, nesse momento, de fraternidade. Oi, Lígia e Marcos. Muito obrigado por aparecerem aqui, viu? Um grande abraço. O que nós precisamos nesse momento é acreditar em tudo aquilo que nós precisamos mudar. A Lígia e Marcos escreveu aqui que é o tempo para refletirmos e olhar dentro de nós, reconhecermos e olhar aonde erramos e reparar os erros. Exatamente isso, Lígia, que eu coloquei bem no começo da live, né? A fraternidade é você enxergar o outro como igual. A Adriana está colocando aqui, que hoje a live está sendo feita na parceria junto com a Adriana. Então, nós temos o social e temos a igualdade. E esse é o momento. Na verdade, a gente pergunta qual é a sua religião. E às vezes a pessoa é católica, ela é evangélica, ela é umbandista, ela é budista, ela é espírita. Ela é de alguma religião. Qual é o significado? Qual é o significado da palavra religião? Não é a questão do religamento? É a questão do religamento. E será que este não é o momento, ao invés de nós criticarmos, ao invés de a gente ficar preocupado com uma coisa ou com a outra, tentar entender o porquê que tudo isso está acontecendo? A gente aprendeu a usar o álcool. O álcool fica guardado às vezes na prateleira. Quanto tempo? A gente fala, nossa, tinha um vidrinho de álcool aqui. E não usou, né? A Mônica Gimenez está dizendo para mim que a caridade não se trata apenas de doar coisas materiais. Vai muito além. Ouvir as pessoas e dar o amor do qual elas necessitam. Mas a caridade, ela é isso, mas ela é muito mais social. A fraternidade talvez define exatamente o que você colocou aí. Porque nós estamos precisando ser fraterno, né? Então, o fraterno, ele precisa puxar muito mais. A caridade como a gente colocou, social, tá certo? Não se trata só de doar as coisas, mas acaba só se doando as coisas, né? Então, as pessoas falam assim, vou ajudar o fulano, que eu vou fazer o quê? Uma caridade, né? E acabou, morreu aí. Tá? Então, o que nós estamos precisando no momento, além da caridade, é a questão da fraternidade. Nós precisamos ser
fraterno com as pessoas. O tempo que nós perdemos na vida e que talvez hoje nos faça refletir um pouco mais sobre o que é que nós precisamos, para onde nós vamos e como vamos chegar, é exatamente quando a gente busca o tempo, a família e o diálogo. Olá, Jaqueline Amaro, chegou, obrigado, viu, Jaque? Seja bem-vinda, tá? Então, quando nós buscamos, boa noite para você. Então, quando nós buscamos o tempo, a família e o diálogo, viu, Mônica? A gente vai entender a questão da caridade e da fraternidade. Porque, na verdade, eu disse na Lei da Vida, que foi a live anterior, que o processo da vida está nos 10 estados de vida, quando nós temos ele dentro da mão. Onde nós recitamos, seja qualquer mantra, seja um Pai Nosso, seja a oração que vocês façam, seja um Nam-myoho Renge Kyo, que recita, que quer dizer que através da minha voz eu me dedico à lei de causa e efeito. Essa é a transformação da vida, que foi exatamente na live anterior, que está lá, você pode assistir, que chama-se o mantra, né? A verdade de buscar a transformação. Então, a nossa alegria, né, que era momentânea, o nosso prazer, que muitas vezes foi momentâneo, ele foi financeiro, ele foi físico, né? Então, o que acontece? Nós trocamos a nossa vida por isso aqui. Tá? Isso aqui acabou nos distanciando, vai nos distanciando na questão do jantar, do almoço, do final de semana, até mesmo numa festa. Né? As pessoas hoje assim são automáticas. Elas sentam, elas vão para o celular, ok? E nós estamos deixando de reconhecer as pessoas. Nós estamos deixando de perceber as pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes você passa meia hora, 15, 20 minutos ao lado de alguém, mas pouco você consegue falar com essa pessoa, porque na maioria do tempo você está no celular. Foi a mesma coisa que eu disse em lives anteriores sobre o home office, né, e a rotina. É a mesma coisa. O seu trabalho, você vai ver que você pode executar ele perfeitamente dentro da sua casa, com apenas um celular. Isso faz com que se movimente a sua vida. E, na verdade, essa oportunidade que nós estamos tendo dessa quarentena, ou seja, de um mês, ou seja, de 60 dias, a gente não sabe como tudo isso vai acontecer, é o tempo e o momento da gente observar o que é caridade e o que é fraternidade. Então, provavelmente, nós vamos praticar neste momento, né, de isolamento a fraternidade. Então, nós vamos chegar muito mais além daquilo que nós podemos chegar. E nós não chegamos e sabemos que somos capazes de fazer tudo isso. E não fazemos. Na verdade, as pessoas acabam se afastando por si só. E aí isso desaparece da vida. José Eustáquio de Almeida, boa noite. Seja bem-vindo, José. Muito bom você aqui. Então, eu quero que a gente consiga entender que o próprio tempo, né, nos une e nos afasta. O próprio diálogo nos une e nos cala. Tá? Então, para pensar o quanto as pessoas hoje estão usando a questão do celular para rezar o Pai Nosso junto, para sair na janela e rezar o Pai Nosso, ou cantar uma música, ou tocar um violão. Quer dizer, aí você sai na janela e diz, nossa, quantos vizinhos eu tenho, porque você jamais ou nunca saiu na janela. E quando saía era rapidamente falando no celular. Então, nós deixamos que essa essência nossa desaparecesse. Então, nós não absorvemos tudo isso na vida da gente. Nós deixamos com que tudo isso fosse perdido. Olá, Maurício, seja bem-vindo, Maurício Aguado, um grande abraço. Muito bom ter você aqui, fiquei feliz também, viu? A Jaque está aí e você me deixaram feliz, um grande abraço. Então, vamos relembrar que o tempo é exatamente aquilo que nós tínhamos em abundância e ele se perdeu, né? Infelizmente estamos sendo movidos a nos unir e estando mais próximos dos nossos por meio de algo ruim. Exatamente isso, né, Dri? A gente acaba tendo que fazer uma coisa correta por causa de uma coisa ruim, não é isso? Eu dei um exemplo outro dia aqui, que é assim, olha, não vai por aquela rua, porque ali é muito perigoso.
Imagina que perigoso o quê? E aí você vai, e alguém vai te assalta, ou alguém sai correndo atrás de você e você volta e diz, nossa, é perigoso, nunca mais eu vou por aquele caminho. Então, exatamente isso que a Adriana colocou aqui, é o que a gente está querendo dizer, dentro da fraternidade e da caridade. Será que não está faltando isso? Será que não está faltando a gente rever tudo isso? Por que nesse momento de dor é onde a gente vai se unir e dizer, nossa, eu sei rezar um Pai Nosso, nossa, eu sei fazer uma oração, caramba, eu sei tocar um violão e cantar uma música, olha quantos vizinhos eu tenho. Tem pessoas que estão se reunindo e nunca se reuniram com a família da esposa, com a família do esposo, né? Agora junta todo mundo no Zoom e faz uma reunião, tá? E faz uma reunião e conversa todo mundo junto. Mas passaram meses, se não anos, sem se falarem. Agora está todo mundo correndo para que o medo não fique dentro da consciência, vamos dizer assim. Dá licença, só um minutinho. Para que o medo não fique, ou a consciência pesada fique, né? É o velho ditado, se você não faz, se não faz por amor, faz pela dor. É isso mesmo, Adriana. Então, exatamente o que eu e a Adriana estamos discutindo aqui é essa questão. Então, hoje é o momento da gente refletir. O que é que eu posso fazer de melhor amanhã? Eu vinha hoje pensando, né? Eu estava aí no espaço com a Adriana, quer dizer, hoje a Adriana ficou de folga, sabe? Aquelas coisas, entendeu? Mas tudo bem. E eu fiquei lá trabalhando e na volta eu vim pensando, poxa vida, a luva é algo que eu uso aqui no consultório habitualmente, né? Porque eu estou aqui no consultório agora. A máscara eu uso, tá? Mas agora a gente criou um costume de usar a luva para sair na rua, criou um costume de usar a máscara, né? A luva. Aí pensei assim, por que agora a gente não mantém isso? Porque a hora que falar assim, não, tá todo mundo liberado, pode trabalhar. Que eu não sei se vocês viram hoje na China, ela foi completamente liberada e todo mundo saiu feliz da vida para a rua para ir trabalhar. Mas você vê que na China, Japão, né, todo mundo sempre usou a máscara. Todo mundo sempre usou. E por que a gente não cria esse costume? Olá, Conceição! Seja bem-vinda! Muito bom! Pensei que você nem vinha hoje, hein, Conceição? Por que a gente não mantém esse costume? Né? Porque assim, se nós estamos tendo a chance, foi o que eu falei no começo dessa live, a chance de corrigir os nossos erros, por que aquele álcool que ficou tanto tempo parado na prateleira, hoje para mim está valendo ouro? Ok? Por que uma luva que eu tinha ficou guardada tanto tempo, agora está tendo tanto valor? Demorou, hein, Patrícia? Mas chegou. Seja bem-vinda, não faz mal. O importante é chegar. Então, tudo aquilo que a gente tem é a mesma coisa. Vamos pensar todo mundo junto agora, tirando a Adriana, porque para a Adriana isso aí a gente não pode nem falar, faz de conta que ela nem vai ouvir. Todo mundo abre a sua sapateira e veja quantos sapatos você tem lá, ok? E revira aqueles sapatos e olha aquele que você diz, nossa, faz tempo que eu não uso você, não é verdade? Agora, se acontecesse uma praga da gente ter que pisar no chão e o sapato ia desgastar, com certeza nós iríamos usar todos. Então, é isso que nós temos que pensar. Chegou, Olga, obrigado. Então, é isso que nós temos que pensar, tá? Por que eu tenho tanta coisa? Por que eu somo tanta coisa? Obrigado, Patrícia. Por que eu somo tanta coisa? A Adriana está rindo porque ela tem 300 mil sapatos lá que ela não usa. E na verdade, fica tudo muito tão perdido. Então, este momento da vida é um momento de resgatar. É de resgatar. O que eu venho pedindo desde o começo, não é, Ana? Você que está me acompanhando desde a primeira live, o que eu venho pedindo? Vá ao Facebook do seu amigo, escreva. Quando ele postar, morreu 2, tem mais 10 doentes, vai lá e poste uma frase bonita para ele. Vamos tirar todo mundo dessa energia. Porque, na verdade, o que mais absorve isso, o que mais puxa isso para dentro de nós, é o comentário que a gente faz diariamente do sofrimento, do que está acontecendo. Então, se nós queremos mudar isso, é a nossa energia que vai transpor tudo isso. E se é o momento de corrigir o tempo, o diálogo e a família, é o momento da gente colocar tudo isso como energia positiva. Por que nós precisamos chegar no final do mundo, não é verdade?
para dar as mãos e rezar um Pai Nosso. Para que a gente precisa disso? Maurício, tá vendo? Dá até para montar uma loja de sapato. Eu não vou nem te falar do armário da Adriana, você vai ver isso depois, tá? Então, eu sei, Jaqueline, eu acredito. A Adriana também disse que ela, coitadinha, ela não tem nada para vestir no pé. Então, por que nós não vamos resgatar isso e aplicar agora? Por que só na hora da morte eu tenho que realmente fazer? Eu vi uma vez um post no Facebook, né? E tinha lá uma imagem de um caixão e a menina escreveu exatamente assim: e agora? O que é que você tem para dizer para alguém que não pode te ouvir? Puxa vida, isso mata a gente, não é verdade? Porque a correria do dia a dia, né? A braveza do dia a dia, a cara feia do dia a dia, né? A irritabilidade do dia a dia, o problema no trabalho, o problema não sei aonde, o problema não sei... A gente acaba trazendo tudo isso ao mesmo tempo. Olha o quanto você conseguiu. Isso é o mais importante. É o quanto você conseguiu. E o quanto você ainda pode conseguir. Então, o tempo, a família, o diálogo é algo importantíssimo em tudo isso. Desfrute isso e vá buscar. Faça uma lista, pegue um papel hoje e escreva o nome de algumas pessoas que você gostaria de dizer um oi. Eu tenho enviado para quem tem mandado o celular aqui no Messenger, alguns textos que eu tenho colocado na internet, em gravação de 1 minuto de voz, mandando no WhatsApp. Né? Eu pego de alguns livros que eu já publiquei, que eu tenho alguns livros publicados, escrevo. Se entrar lá no Google, você vai achar várias frases de Edson Rufo, que você pode utilizar de domínio público. Mas assim, é levar para essas pessoas um pouco mais de otimismo, um pouco mais de alegria, né? É a mesma coisa. Hoje eu vi uma coisa muito legal, a Adriana virou para mim e disse assim: nossa, lindo, hoje eu estou me sentindo muito mais calma, muito mais tranquila. Porque, na verdade, a gente fica na questão afobada, a gente fica na questão ansiosa, na expectativa do que vai acontecer. Nada vai acontecer se nós não fizermos nenhum movimento. A Conceição está dizendo que hoje ela ficou preocupada com a humanidade, onde em uma matéria um supermercado explicava o porquê iria fechar mais cedo. E os comentários foram: por que não baixa os preços? Cadê o meu jornal de ofertas e por que tem mais para ler, então eu não consigo abrir. Vai escrevendo em textozinhos pequenos, que fica mais fácil para eu poder ler aqui, tá bom? Então, assim, as pessoas, como está dizendo a Conceição, elas estão desesperadas. Elas vão ao mercado para comprar algo, hoje é limitado. Eu fui ao mercado antes de vir aqui para a live, entrar aqui no consultório, eu fui comprar algumas coisas, e eu fui obrigado a entrar, quer dizer, primeiro eu tive que esperar na porta do mercado. Eu tive que entrar com um carrinho e na hora de sair eu tinha que sair com um carrinho. Que senão isso, se eu largasse o carrinho, eu saía do mercado. E aí você vai ver os preços abusivos de tudo isso. Mas por quê? Porque nós estamos correndo para buscar coisas que nós vamos estragar dentro de casa, né? E é isso mesmo, a Adriana está respondendo aí, viu, Conceição? Porque as pessoas só pensam nelas, exatamente isso. E nem com tudo isso as pessoas deixam de ser fraternas, tá? Elas são individualistas, porque elas correm num desespero, tá? Ah, mas isso aí se faltar, meu vizinho vai me dar o outro vai me ajudar, tá? Então nós temos que fazer o quê? A fraternidade, que é sim, pensar no próximo, né? A Adriana colocou sem pensar no próximo e eu vou usar a mesma frase da Adriana, dizendo sim, pensar no próximo. Porque quem vai no mercado lá da Conceição, né, Conceição? É sem pensar no próximo, é o egoísmo, tá? Então hoje nós não precisamos praticar o egoísmo, né? Nós precisamos entender que caridade é ação social, é ação do momento, é ação que vai e faz, acabou. A fraternidade é algo que puxa, é algo que ama, algo que realiza e tem continuidade. Então nós precisamos exatamente dessa continuidade. Obrigado, Misla. O nosso carinho, o nosso ver, o nosso buscar,
ele vai muito mais além. E hoje a gente consegue enxergar quantas pessoas conseguiram se enxergar e buscar o valor que ela tem, tá? E buscar o valor que ela tem. E é muito engraçado porque eu já estava conversando com uma cliente e eu falei assim, você sabe o valor que você tem e você tem que brigar por esse valor para mostrar, você sabe o potencial que você tem e você tem que brigar com isso, né? Para poder provar para você mesmo. E às vezes, como disse a Adriana lá em cima no texto, se não é pelo amor, é pela dor. Então por que nós temos que continuar indo pela dor? Por que nós não aprendemos que neste momento é o momento de ir pelo amor, né? E buscar, né? Verdade, muito triste tudo isso, diz a Conceição. O Maurício Aguardo está me dizendo, nessas horas é o que vemos o caráter das... Nossa, fechou. Perfeito, Maurício, perfeito. Exatamente isso, né? A gente vê o caráter, a personalidade, a arrogância, né? Precisamos de pessoas com muito mais empatia. Aliás, empatia é meu próximo trabalho, a minha próxima live, tá, Patrícia? Não conta para ninguém do que eu falo da empatia nas palestras, tá? A fraternidade é a relação da irmandade, a Adriana comentou. E é verdade tudo isso. Nós precisamos reconhecer que muitas vezes nós estamos ao lado de pessoas que não têm caráter, que não têm personalidade, são pessoas que se mostram ser do jeito que são outras. Nos falta, Patrícia, a empatia, né? A fraternidade nos mostra a irmandade e muitas vezes nós não temos essa irmandade. Às vezes a própria família está muito mais distante do que as pessoas que são seus vizinhos ou alguns amigos. Então, nós precisamos resgatar. A continuidade disso é o resgate daquilo que nós vamos buscar. E eu sempre digo que tudo isso não depende de ninguém, só depende de mim, ok? Eu não dependo de ninguém para ir buscar isso, só depende de mim. A minha ação é o que vai fazer a realização daquilo que eu estou buscando. O meu tempo, o meu diálogo e a minha família, sou eu que vou corrigir e sou eu que vou recriar tudo isso. E quando eu começo a recriar isso e buscar tudo isso de uma forma muito mais consistente, eu consigo entender o valor que a vida tem. Tá? Então, esses valores, gente, hoje, assim, ó, veio para nós isso. Né? E tem assim, você ouve milhões de coisas, né? Você ouve pessoas chorando por causa disso, porque ouviu aquilo, e eu vou repetir de novo, tá? Obrigado pelo coraçãozinho, obrigado pela joinha. Escolha um horário para você assistir o jornal. Quer assistir de manhã? Se você quiser assistir de manhã, você vai ouvir notícias ainda do outro dia. Se você ouvir ao meio-dia, à tarde, ainda você está ouvindo a notícia já desse dia, né, e um pouquinho da notícia passada. À noite você já tem um resumo de tudo. Mas assim, assista uma vez. Você não vai ficar desinformado, ok? Mas não precisa ficar o dia inteiro vendo a mesma imagem massacrada, né? Então assim, as pessoas estão preocupadas com panelaço, as pessoas estão preocupadas em impeachment. Olha, gente, desculpa, eu nem quero falar de política aqui, que não é a minha praia e nem gosto disso. Mas a gente tem muito mais coisas para se preocupar agora, nesse momento. Essas coisas eu acho que fica depois. A Paulinha está dizendo que a empatia é o respeito para com o próximo. Está perdido. E nesta hora que vemos como está feio. É muito triste. Exatamente. E lembrando, Paulinha, que empatia é a minha próxima live amanhã. Vou falar sobre a empatia. Mas é exatamente isso. O próximo está completamente perdido em tudo, né? A gente consegue enxergar como as pessoas não conseguem enxergar, ver, agir ou estar no lugar da outra pessoa. Porque, como a Adriana disse lá em cima, é o egoísmo das pessoas. É como a Conceição disse, né? Que as pessoas vão comprando. Aí está o egoísmo. A mesma coisa disse o Maurício, o caráter. Então, nós temos que avaliar o seguinte: o que nós podemos fazer por isso? Obrigado, Paulinha. O que nós podemos fazer por isso? É termos a ação diferenciada. Por quê? Porque as pessoas dizem, mas você vai ter uma ação diferenciada e você vai fazer papel de bobo? E eu jamais vou fazer papel de bobo. Né? O que eu vou fazer é uma ação diferenciada. Ok? Então eu posso ajudar as pessoas, eu vou fazer isso. Eu posso reconhecer que esse é o momento de eu me corrigir ou corrigir vários erros e que a situação, a vida está dando para nós essa chance de reconhecimento, para a gente saber o que o fraterno tem que vir mais próximo, né?
A Jaqueline está dizendo que aqui no meu condomínio estamos bem mais unidos, mesmo de longe. Estamos orando todas as noites por todos. Ou devem estar orando na janela, ou devem estar orando no momento exato, né? Agora, Jaque, veja bem, eu espero a Deus e a todo o universo que isso perdure até você morrer. Mas a gente duvida muito do caráter de algumas pessoas, que é exatamente o que o Maurício falou lá em cima, né? E se não perdurar, é porque algumas pessoas, na hora do medo, foi o que elas fizeram. Exatamente isso. Vamos rezar, vamos dar a mão assim, meu Deus, perdoe, eu não juro que não vou fazer mais isso. Passou, e agora? Agora ela vai lá e faz de novo. Então, o que vai sobrar, vamos imaginar, o Jaque, que aí no seu condomínio tenha 20 pessoas. Provavelmente sobre 5. Continuem rezando. 5 pessoas que continuem olhando, mantendo a fé, pedindo e se corrigindo, porque esse é o tempo da fraternidade e da caridade. É o tempo de se corrigir. A Mônica diz que é o tempo que temos que fazer a diferença sempre e ter a humildade sempre. Exatamente isso, Mônica. A diferença, na verdade, é o título das minhas palestras, que agora eu não posso fazer. Mas é detalhes que fazem diferença, e você sabe disso, tá? Então a diferença é essa que a gente tem que fazer todo dia. A Jaque está dizendo isso pela janela. Não é bonito, Jaqueline, se eu olhasse todo mundo lá rezando? Teve um dia da semana passada, que eu, a Adriana, a Dona Anitta, né, eu fiz aqui do consultório que eu estava aqui, a Dona Anitta e a Adriana fizeram de lá, todo mundo foi para a janela rezar o Pai Nosso. Então você sai na rua, você vê todo mundo rezando na janela. A Itália, todo mundo canta agora. E depois que tudo isso passar, nós vamos esquecer a fraternidade, vamos voltar para a caridade? É exatamente isso? Será que nós não aprendemos nada e nem vamos aprender nada com isso? A Adriana está dizendo que com tudo o que está acontecendo, infelizmente muitas pessoas ainda não se deram conta que o momento é de resgatar e de se tornarem pessoas melhores. Exatamente, né, Adri? Tem muitas pessoas que infelizmente não conseguem enxergar isso. Tá? O tempo, quando a gente fala o tempo é o melhor remédio, mas esse tempo não tem remédio. O remédio somos nós. Na verdade, é o nosso comportamento, aquilo que a gente veio resgatar. Tá? A Jaqueline diz que é o tempo de olharmos para todos, não apenas para o próprio umbigo. Torço para que sigam assim. A gente sempre torce por tudo, né? Mas a gente nunca sabe como que vai acontecer tudo isso. E de que maneira que vai acontecer. Como é que as pessoas vão reagir. Eu estava vendo esses dias aí um pedaço do jornal. E a própria apresentadora vira e diz que esse é um momento de reflexão. Então imagina o medo que não está a humanidade. Porque todo mundo... É a mesma coisa, se eu levar vocês aqui para fora no celular e mostrar a rua, eu estou numa rua fantasma. E minha rua não é assim, a rua está fantasma. Mas e depois que passar tudo isso? Será que as pessoas vão lembrar do que elas foram resgatar? Ou elas vão pegar todo esse resgate, Jaqueline, aí no condomínio, botar no caminhãozinho e vão andando. Quando as coisas forem clareando, elas vão largando um pouco da carga em cada pedaço, até chegar lá e não ter mais nada de responsabilidade. Seja de rezar, seja de cantar, seja de escrever uma frase. Oi, Simone Aguiar! Oh, Adriana, Simone chegou, tá aí. Seja, sabe, de escrever uma frase no Facebook para a pessoa, o que eu tenho pedido sempre, vá no Facebook do seu amigo e quando ele postar essa desgraça, você escreve uma coisa bonita para ele. Quando ele falar, morreu mais um na Itália, na França, escreva lá para ele, como a vida é bonita, aproveite esse momento, faça uma oração. Porque assim, se ele rezasse por cada notícia desgraçada que ele colocasse, ele já estava iluminado. Simone, essa aí é a Adriana, tá? Ele já teria alcançado a iluminação. Então, o que nós precisamos é resgatar esse valor. Exatamente isso. A oração ou a religião é o que nos faz o religamento. E esse religamento é o momento que está acontecendo agora. Então, o que nós precisamos fazer é parar e pensar. Eu não dependo de ninguém. Eu dependo de mim mesmo.
Sou eu que vou fazer essa mudança. E quando eu fizer essa mudança, eu vou externar isso de uma energia tanta que eu vou conseguir atingir as outras pessoas. E talvez, ô Jaque, né, como nós comentamos aí sobre o seu condomínio, talvez essa energia que você e o seu marido Maurício estão emanando vá resgatar algumas pessoas. E essas pessoas, a gente tem um título para ela, que eu falei na live passada, tá? Valor humano. Essas pessoas são de valores humanos. Tá? Essas pessoas, as que sobrarem, são as pessoas que têm um grande valor humano na vida. Elas têm, Maurício, caráter, elas têm, Maurício, personalidade. Essas sim vão sobrar. Então, aí é aquela história, a gente vai ver quem é o verdadeiro amigo. Né? Porque os outros talvez vão voltar tudo para o sofrimento. Eu quero voltar um pouquinho no que eu estou falando aqui, mas eu quero só ler o que a Patrícia escreveu, que o sofrimento vire aprendizado e que ele não fique no esquecimento. A Mônica já comentou, já te aprovou aí, Patrícia, é exatamente o que eu estou te falando. Esse sofrimento vai resgatar algumas pessoas, tá? Se na sua rua, se no seu condomínio, Patrícia ou Mônica, vocês estiverem fazendo como a Jaque e o Maurício estão fazendo, que é um momento de oração, tem pessoas que estão fazendo reuniões com a família, né? Toda noite, coisas que nunca fizeram, como eu disse aqui, tá entrando até a família, a sogra, o sogro, aquele que nunca queria se ver, que nunca não sei o quê. Então, peraí, será que esse não é o momento das pessoas realmente trazer esse valor? Tá? Esse aprendizado que você está falando, Patrícia, mas é aquela história, eu vou colocar na mão, né? Mas as coisas vazam pelo entre dedos. Tá? Então, aquelas pessoas que saírem são aquelas... Oi, Cláudia Lima, obrigado por estar aqui. São aquelas que vazam, são aquelas pessoas que vivem do momento, né? Daquilo que está acontecendo. Então, o momento agora é da mão, vamos rezar, vamos rezar. O momento acabou, agora vamos pular, vamos pular. Por exemplo, vocês já perceberam que muitas das pessoas que estão falecendo por aí e tal, elas já têm uma doença pré-existente, vamos dizer assim, tá? E entre os atestados de óbito, eu não vou entrar nesse assunto, só vou fazer um parágrafo aqui, não quero nem falar sobre isso hoje, que não é o objetivo da live também. Elas morrem de algumas coisas e coronavírus, né? Então a gente esquece e o a gente fala, tá? É a mesma coisa que eu falar o nome de todo mundo aqui, dizer Patrícia, que é a última que está aqui na minha lista, colocando oi, Cláudia. Então todo mundo vai ouvir o nome de todo mundo, mas vai guardar o nome da Patrícia. No mês passado nós tivemos um grande evento, foi o Carnaval. E aí vem a questão do corrigir os nossos erros, do tempo, da família e do diálogo. E esse pensamento estava comigo hoje também na Marginal de Pinheiros, na Marginal do Tietê. Quais foram os locais que fizeram o Carnaval? São Paulo e Rio. Quais são os estados que estão com o maior número de coronavírus? São Paulo e Rio. Então é o momento realmente da gente refletir. É o momento realmente da gente ir buscar esse valor e afastar tudo isso da nossa vida. Tirar toda essa energia, tá? A gente não precisa viver na neura, né? A gente não precisa, mas a gente precisa se cuidar. A gente precisa observar o outro, ajudar o outro. Não ser egoísta a ponto de pensar só em mim, mas sim no que eu posso fazer pelo outro. Tá? Então, o momento, se esse é um momento fraterno, né, e não um momento de caridade, mas sim de fraternidade, que é algo que não se pratica, né? Se a oração me diz que eu tenho que orar e agir, se a religião me diz que é para religar, por que eu estou sendo tão egoísta comigo mesmo? Né? Por que eu não penso assim? A gente não faz um objetivo, muitas vezes, no final do ano, e diz esse ano, tá, não sei o quê. Se nós fizermos um objetivo, que, olha, se tudo isso passar, eu vou continuar, olha só, rezando até o final do ano. A gente acabou de fazer uma promessa. E a gente deixou isso como uma falta do nosso próprio caráter. A gente fez uma promessa que a gente não vai executar. É a mesma coisa, a gente diz, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou parar de comer, não sei o que, esse ano eu vou fazer exercício, esse ano não... E a gente acaba não fazendo quase nada para isso.
Tá? Então, de 10 objetivos, provavelmente a gente pegue um. Então, qual é o momento agora? O momento é de dizer que esse meu momento de religação, esse meu momento de fraternidade e caridade, como diz o mentor da Adriana, vamos esquecer a caixa preta por alguns momentos, que é o celular, que é o nosso notebook, o nosso computador, e vamos buscar essa luz, né? Vamos corrigir tudo isso. Esse é o momento. E esse é o momento para a vida inteira. Esse é o momento para todos os momentos da vida, né? Existe uma coisa na vida da gente que chama-se o ciclo da vida. Nascimento, doença, velhice e morte. Nós não fugimos desse momento, tá? E dera quem passa por todos esses momentos. Mas diz um dito, que é o dito da oração dos 10 estados de vida, que esses 4 momentos de vida, onde a gente vai corrigir o nosso tempo, a nossa família, o nosso diálogo, que eu tenho que ser o melhor nesses 4 momentos, no nascimento, na doença, na velhice e na morte. Explico eu para vocês rapidamente. No nascimento, quando as pessoas vão ver o nenenzinho e diz: nossa, que neném mais lindo, que gracinha, parece um anjinho. Nascimento. Doença. Quando você vai visitar um doente, você olha para ele e diz assim: meu, você não tem nem cara de doente, ok? Quando você vê a velhice, você olha para um velhinho e diz: essa idade que você tem é mentira, porque você nem velho parece. E um morto, quando você olha e diz assim: não, ele não está morto, ele está dormindo. Isso chama estado de vida, tá? É transformar e transparecer no seu rosto exatamente essa alegria da vida que você tem, da satisfação daquilo que você faz. Aí sim, é o nascimento, a doença, a velhice e morte. Tá? Então, nesses 4 estados de vida, onde a gente consegue evoluir no reconhecimento, alguém precisou puxar o nosso tapete, e o nosso tapete mundial, porque não é um tapete individual, não, é um tapete mundial, para que todo mundo ao mesmo tempo refletisse da mesma coisa. Alguém lembra de Brumadinho? Alguém lembra de outras coisas, de enchente e de viadutos caindo, ou do avião que caiu da TAM aqui do lado? Ninguém mais lembra disso, ok? Mas com certeza todo mundo vai lembrar que o tapete mundial foi puxado um dia. E nós fizemos parte disso, infelizmente ou felizmente. Porque agora a gente deixa de ser caridade e passa a participar com a fraternidade. Então o mundo balançou, não foi o Brasil, não foi a China, não foi os Estados Unidos, não foi a Itália, não foi o México, não foi a Índia, né? O mundo balançou. O mundo, puxaram o tapete do mundo e ele deu aquela tremida. A Adriana está me dizendo aqui que é ver o bem no outro e querer o bem para o outro, como forma de igualdade para eu e para você. Fraternidade, exatamente isso. Então, vamos entender que o mundo é cada um de nós. Se vocês pegarem uma coisa que eu sempre digo na minha palestra, e eu sempre digo que qualquer religião nos leva a um caminho, e esse caminho tem um nome, né? Todo mundo vai chegar lá, né? Esse caminho tem um nome. E esse nome é Deus. Todo mundo vai lá buscar isso, em qualquer religião que seja, porque é uma pirâmide. Mas, se nós pensarmos bem quem é Deus, ele vai dizer assim: oi meu filho, eu te dei determinação e te dei sabedoria. Agora, descubra quem é Deus. Aí eu digo: Deus sou eu, porque Deus disse, exatamente aqui, ó. Eu tiro o D e tiro o E, eu tenho o eu no nome de Deus. E no próprio Deus disse: em meu nome estará o seu. Ok? Então eu tenho que decidir. E todas as oportunidades, seja para qualquer religião, o orar, né? A relação que eu tenho do universo, se eu for da Umbanda, se eu for evangélico, se eu for espírita, se eu for budista, se eu for de qualquer fraternidade, quando eu pedir, eu tenho que fazer, eu tenho que realizar. Por mais que ele me dê o caminho, se eu não tiver a questão do que eu tenho que conseguir, nada muda. Então eu vou ficar sentado nessa cadeira pedindo para Deus o resto da vida. A Cláudia Lima está dizendo que é hora da empatia coletiva.
Amanhã a live é sobre a empatia, tá bom, Cláudia? Nós vamos falar aí, é verdade. É hora da empatia coletiva. E ter fé é ter fé sempre, como a Mônica está falando. Então, vamos parar para pensar que a nossa fé, ela não depende da religião. Porque talvez tudo isso está mostrando para nós a igualdade de qualquer um. Não existe diferenças, ok? Eu sou alto, Maurício eu sou baixo, Maurício é bem alto, mas não existe diferença. O que existe aí é caráter, como ele disse, e personalidade, ok? E quando a gente tem isso, é tudo tão igual e a gente vai buscar os mesmos valores. E aí eu volto no começo da minha live. É tempo de corrigir os erros, ok? É o tempo, é o diálogo e a família. Então é o tempo de buscar a fraternidade, é o tempo de aliar isso ao nosso dia a dia e não nos perdermos nisso. Então vamos pensar que quando eu penso no meu ciclo de vida, e eu já passei por alguns e para onde eu estou indo, a vida, ela nada mais é que uma curva. Eu começo aqui, chego na curva e depois da curva é regressiva a minha contagem. Ela não é progressiva. Eu conto lá até os 40, mas e depois? Como que eu vou contar? É -1, é -2, é -3? Então, a fraternidade vai me ajudar a mudar tudo isso. Porque a minha fisionomia, o meu rosto, o meu brilho, ele tem que estar muito, como que se diz? Muito brilhando, né? Com muita luminosidade. Eu tenho que ter uma aparência diferenciada, não de sofrimento, aquelas pessoas tristes, não de tristeza. Eu sempre tenho que pensar que agora é o momento da oportunidade de eu me corrigir. Maurício, eu nem vou falar do peso, tá? Vou fazer de conta que eu nem li, tá bom? Então, esse é o momento de eu poder mudar tudo isso. De eu sair dessa situação e dizer, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, se você pratica o mal, o que você vai colher é o mal. Se você pratica o bem, o que você vai colher é o bem. Se você fica em cima do muro, a sua vida nunca anda para lugar nenhum. Então, o que eu tenho que buscar é a realidade daquilo que me traz a vida. E o que me traz a vida nada mais é do que eu me reconectar com alguém e comigo mesmo para ir buscar a luminosidade que minha vida precisa ter. Então, eu agradeço a todos vocês por hoje estarem aqui comigo, mais uma vez. Amanhã às 20 horas eu estarei numa live novamente, falando sobre a empatia. Convide seus amigos, peça para eles virem, tá? A Mônica está dizendo agradecer sempre e nunca reclamar. Isso, gratidão, tá? Já falei numa live lá atrás, gratidão, sempre, por tudo. Não é conformismo, é realidade, é a gratidão daquilo que eu estou mudando. Então assim, entrem no meu Instagram, porque provavelmente futuramente eu vou começar a fazer minhas lives pelo Instagram. O meu Instagram é Edson Rufo Oficial, eu abri para que todo mundo pudesse entrar, tá? Obrigado, Adriana, por fazer essa live hoje comigo, tá? Que o assunto dizia a respeito a mim e ela, e essa mensagem também, muito do que nós falamos, veio pelos mentores da Adriana, né? Para que a gente pudesse trazer essa palavra para expandir ao mundo. Então, seja 1, 2, 10 pessoas que estão aqui, vão ouvir a palavra fraternidade e vão pensar. Então, assim, amanhã quando você vê a live, diz assim, puxa vida, eu vou convidar o João, o Pedro e a Maria. Então, traga mais 2 pessoas com você. E logo nós vamos estar com milhões de pessoas aqui, centenas de pessoas assistindo essa live. Porque assim, é de passo em passo que a gente chega onde tem que chegar. Simone, Mônica, todos vocês que estiveram, a Conceição, obrigado. A Cláudia, quem mais? A Jaque, o seu José que estava aí. Ana Maria, que entrou na cabine, foi vestir um vestido legal. Ana Maria, muito legal. A Simone, a gente tem uma relação de muitos anos. É uma amiga, olha, de velhos tempos. Eu sou novinho, mas eu conheço ela há muito tempo. Entendeu? Eu tenho 18 anos, a Simone nem sei quantos 80 já tem. Mas o mais importante é que a nossa amizade foi a mais duradoura. Ana Maria é uma pessoa muito legal, que vem colhendo, né? A Fanny Fim, a Flávia Dionísio, a Paulinha que está aí, a Mônica, a Lígia e o Marco, a Jaque, o José, a Conceição, a Cláudia, a Adriana, a Dona Anitta que está lá. Gente, eu vou contar uma coisa para você. Hoje a Dona Anitta foi tomar a injeção da gripe. Então, uma salva de palmas e oração para ela
é ficar livre, porque a dona Anitta tem 75 anos e a gente está tomando conta dela o máximo que a gente pode. E cada um se cuide, ok? Jaque, nessas suas orações diárias com o seu grupo de condomínio, lembre de todas as pessoas que estiveram hoje aqui nessa live, tá bom? A vocês que estiveram comigo, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Kátia, Silvia, muito obrigado. Saúde e paz e fiquem com Deus.